Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a continuação da nossa aula 1, né? Que, só para recapitular, na nossa primeira aula a gente falou um pouquinho sobre técnicas de leitura e interpretação de texto e também a gente falou um pouquinho sobre artigos e os verbos to be e to have no simple present. Tudo bem? Na aula de hoje, galera, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? A gente vai fazer mais exercícios de interpretação de texto, que eu acho que das coisas que a gente viu na última aula são as coisas que a gente mais precisa exercitar e que vão treinar, auxiliar a gente a treinar certas competências que vão ser muito importantes tanto para a prova da EAR quanto para a prova da ESA, tá bem? Até onde eu pude observar, gente, a prova da EAR, ela é uma prova que cobra um pouquinho mais sofisticada, né, em termos de interpretação de texto. Então, ela vai exigir, até porque ela é maior, né? Na prova da ESA do ano passado, que foi a primeira vez que caiu em inglês, a gente teve apenas 4 questões, enquanto na prova da EAR a gente teve 24 questões de inglês, né? Com alguns textos, todos textos de pequeno a médio porte, então, assim, nenhum texto muito grande, mas ainda assim eram textos variados, textos com temas, né, bastante diversificados. Por isso, uma outra dica que eu dou para esse tipo de prova, galera, é a gente tentar se manter sempre bem informado, né? Eu acho que quanto mais bem informado a gente se manter, lendo coisas na internet, enfim, tentando se manter atualizado com jornais, porque quase sempre vai cair um tema de atualidades, né? Não vai cair só temas específicos à aeronáutica ou ao exército, o que também pode cair. O que também pode cair, mas geralmente vai ser pedido algum assunto relacionado a atualidades, enfim, alguma coisa que esteja acontecendo no momento. Então é sempre legal, bom a gente ficar ligado, a gente tentar se manter bem informado, tentar construir esse hábito mesmo, porque evidentemente isso vai facilitar a leitura e a compreensão de muitos textos. Tudo bem? Então, galera, a gente vai começar aqui com interpretação, tá? Que, como eu já disse, na prova da EAR é realmente algo que vai fazer a diferença, porque a maior parte das questões são de interpretação de texto ou dentro do texto tem alguma questão de vocabulário, alguma questão que trabalhe sinônimos e antônimos, esse tipo de coisa, phrasal verbs também, algumas expressões. Então isso tudo vai estar dentro aí desses exercícios que se baseiam em textos. Tudo bem? Então aqui eu separei dois textos para a gente ler. Todos os textos são da prova da EA do ano passado. E agora então a gente vai ler esses textos. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para vocês darem uma primeira lida, né? Só tentem utilizar aquelas técnicas que a gente falou na última aula, a técnica de skimming e de scanning. Começando com skimming, primeiro, lendo o texto, a gente já consegue identificar logo de cara o tópico ao qual o texto se refere, né? Um texto que fala sobre Halloween, o Dia das Bruxas, que é uma tradição muito comum, muito forte nos Estados Unidos, né? A gente que está o tempo todo em contato com filmes americanos, com a produção hollywoodiana, a gente já está acostumado, já está um pouquinho familiarizado, né, com a data e com a estética da data, enfim, com aquilo que acontece no dia 31, que as crianças saem na rua para pedir doces, enfim, ou para pregar uma peça em quem não às vezes uma peça engraçada, às vezes uma peça não tão engraçada, dependendo da pessoa que leva, né? Mas, enfim, é uma tradição muito importante para a cultura norte-americana. Então, esse texto está falando um pouquinho sobre a cultura do Halloween. E, logo de cara, galera, além do título, a gente já pode ver que, por exemplo, eu tenho uma palavra em negrito e eu também tenho alguns termos que estão sublinhados. Ou seja, galera, esses termos eles vão ser importantes. Nada está num texto, galera, de forma gratuita, né? Então, se esses termos eles estão aqui destacados de alguma maneira, vale a pena eu prestar um pouquinho mais de atenção nas frases onde esses termos estão inseridos e, enfim, no significado dessas palavras e no naquilo que o contexto do texto vai me trazer relativo a essas palavras, ou seja, elas vão ter e esses termos, eles vão ter algum destaque nas questões. Então, vocês podem pausar o vídeo para dar uma lida rápida e a gente segue para os exercícios.
Seguindo então para a questão 1, galera, justamente a gente está tendo uma questão sobre a palavra em negrito, a palavra weird. Então vamos ler. The word weird in bold type in the text is closest in meaning to except. Então aqui, galera, ele está pedindo, dentre as opções, qual não é sinônimo da palavra weird? Qual palavra não se aproxima, em termos semânticos, da palavra weird? E para isso a gente tem que saber o que é o termo weird, né? O que é a palavra weird? E aí, de novo, vocês podem pausar o vídeo e vou dar um minutinho para vocês olharem um dicionário. Tudo bem? Pode olhar um dicionário online, enfim, não tem nenhum problema. Pausar um minutinho para vocês darem uma olhada num dicionário online para a gente chegar na resolução da questão. Se quiserem, podem olhar também os outros termos que estão na letra A, letra B, letra C e letra D, que aí a gente segue com o exercício. Beleza, galera? Então, vamos para a resolução. O termo é unbelievable. Por quê, galera? A palavra weird quer dizer estranho, esquisito, né? Incomum, excêntrico, algo que não é algo com o qual eu não estou acostumado, ou eu posso usar weird também para me referir a uma situação, por exemplo, a weird situation é uma situação desconfortável, uma situação estranha, uma situação esquisita que eu não sei muito bem como reagir, né? Ou, enfim, ela tem toda essa carga semântica e a palavra que menos se aproxima é a letra D, unbelievable. Porque weird, apesar de ser estranho e incomum, não necessariamente é algo inacreditável, não necessariamente é algo fantasioso, enfim, ou algo que eu não consigo acreditar. Geralmente é algo perfeitamente verossímil, uma situação que eu estou vivendo, por exemplo, que só me causa alguma sensação de desconforto ou estranheza. Por exemplo, na letra A, a gente tem aqui o termo eerie, na letra B a gente tem strange e na letra C a gente tem unusual. Eu acredito, galera, que strange, na letra B, seja um termo bem tranquilo da gente pescar o sentido, porque ele é muito parecido com o português, e nesse caso ele não é um falso cognato. Nesse uso, ele está bem próximo do que a gente chama de estranho, né, em português. Então, strange já é uma opção que a gente descarta logo de cara, porque ela sim se relaciona com weird. Unusual também está relacionado ao weird, porque unusual é algo incomum, né? Usual é algo comum, algo costumeiro, e unusual é algo incomum, algo que eu não estou acostumado, alguma coisa que é excêntrica, enfim. E a palavra eerie talvez seja a palavra mais estranha para nós aqui, né? O vocabulário mais incomum. Eerie. Eerie tem a ver com weird também, porque eerie está relacionado mais a uma atmosfera, a uma sensação, a um sentimento de estranheza e geralmente relacionado a algum sentimento de medo e desconforto, né? Eerie está muito relacionado a isso. Por exemplo, quando você está assistindo um filme de terror, você pode dizer que você sente um eerie feeling, né? Você pode falar, I had an eerie feeling. Eerie, ou se você está você vê uma paisagem que é eerie, an eerie landscape, por exemplo, é uma paisagem esquisita, um lugar com uma vibe, a gente pode falar, né? Com uma vibe meio estranha, com uma vibe meio que me causa algum medo ou algum desconforto, né? Isso seria eerie, então. Então aqui a gente tem a palavra unbelievable, inacreditável, que é a palavra que mais se afasta de weird dentre essas quatro opções. Então agora, galera, chegando na questão 2, aqui a gente vai trabalhar justamente com os termos que estavam sublinhados no texto. Então, a gente vai ler a questão junto. All the underlined words from the text are phrasal verbs, except, mais uma vez, ele está pedindo aqui uma exceção, né? Ele está pedindo aqui aquilo que não é um phrasal verb. Para quem não sabe, galera, e a gente ainda não trabalhou isso, mas a gente já vai trabalhar isso com mais detalhes também, mas, de qualquer forma, é importante a gente se ligar, já ir começar se ligando nisso. Um phrasal verb é um verbo acompanhado por uma preposição. E, dependendo do verbo, você pode usar preposições diferentes e a preposição vai mudar o sentido do verbo. Tudo bem, galera?
Então, phrasal verbs, eles são muito comuns na língua inglesa e eles expressam um monte de coisas diferentes. E eles são muito úteis, eles são um recurso expressivo fundamental, né? Então aqui, galera, vale a pena a gente retornar lá no texto. Vou pedir então para vocês pausarem o vídeo agora e voltarem um pouquinho lá no texto para vocês verem duas coisas. Primeiro, os contextos de cada verbo, de cada phrasal verb, ou de cada termo, né, que está sublinhado. E para vocês darem uma olhada num dicionário, de repente, na internet vocês acham esses phrasal verbs com muita tranquilidade. E o que vocês têm que identificar é o termo que não é um phrasal verb, beleza? Então, vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo e voltarem no texto rapidinho. Beleza, galera. Vamos então para a resposta. E aqui a gente tem a letra A, end of, que não é um phrasal verb. Por quê, galera? Letra B, C e D, a gente tem dress up, went out e scare away. Dress up é vestir, né? Alguma coisa assim. Went out é realmente sair. E scare away é afastar, né? Então, galera, todas essas expressões na letra B, C e D são phrasal verbs, porque eles são verbos, to dress, to go no passado, to scare, né? Então aqui a gente tem letra B e letra D no presente e letra C no passado, que went é o passado de go, ir, né? Esses termos aqui, eles são verbos acompanhados de preposição. Só que aqui na letra A, a gente tem end of. E no caso aqui do texto, end não está sendo usado como verbo. End está sendo usado como substantivo. End pode ser um verbo, galera. Pode ser um verbo dependendo de como ele é usado. Mas aqui no contexto desse texto que a gente está lendo junto, ele não está sendo usado como verbo, ele está sendo usado como um substantivo. Então, é que se vocês notarem, tem um verbo e um artigo antes dele, né? Isso é uma forma de vocês identificarem, então, quando uma palavra não é um verbo, porque eu nunca vou usar um artigo antes de um verbo. O verbo ele não precisa de um artigo. Eu uso artigos unicamente para substantivos em inglês. Tudo bem, galera? Então, como tem um artigo antes dele, ele não pode ser um verbo, então já é a opção que eu elimino aqui logo de cara. Então, seguindo, galera, a gente tem mais um texto, tá bem? Que a gente vai aplicar aquelas mesmas regras. Aqui a gente já tem no título What was lost and what survived devastating Notre Dame fire. Então, aqui, galera, esse texto a gente já consegue identificar que ele está falando sobre o incêndio na Catedral de Notre Dame. E se a gente parar para reparar, aqui tem uma palavra sublinhada. Ou seja, essa palavra vai ser importante para a gente alguma hora em alguma questão que vai se referir a esse texto. Tudo bem? Então agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo mais uma vez para vocês poderem dar uma lida com calma no texto. Também, primeiro, focalizem sempre, galera. Lembrem-se de focalizar sempre no contexto geral e não necessariamente em entender todas as palavras, porque isso não é necessário, isso vai demandar uma energia muito grande de vocês e também um tempo muito grande. E lembrem-se, vocês têm também que lidar com as outras disciplinas no dia da prova. Então, podem pausar o vídeo rapidinho e a gente segue para as questões. Beleza, galera. Vamos seguir então para as questões. Questão 3. According to the text, we can say that. Então, aqui, galera, é uma questão que pede para que a gente afirme alguma coisa de acordo com o texto. Tudo bem? Então, vou dar também um minuto para vocês lerem as opções. E aí, a gente voltarem no texto, lerem as opções, compararem, né, com aquilo que a gente pode afirmar em relação ao texto e a gente volta para as respostas. Vamos seguir então, galera? A resposta certa é a letra C. Notre Dame Cathedral stands in Paris and is considered a very important Christian symbol. E agora vamos comparar com as outras respostas, né? O significado dessa resposta é: a Catedral de Notre Dame fica em Paris e é considerada um muito importante símbolo cristão, um símbolo cristão muito importante, né? Letra A. The fire could only stop burning after more than one day of work.
Na verdade, o texto não diz isso para nós, né? O texto diz que, na verdade, o fogo ele foi vencido em 9 horas de trabalho, né? E não em um dia inteiro. Letra B. No ancient and valuable object could be saved from the fire in Notre Dame Cathedral. Ora, aqui ele está dizendo que nenhum objeto antigo ou valioso pode ser salvo, pode ser resgatado do incêndio. E isso não é verdade. Muitos objetos foram resgatados e depois vão ser restaurados e vão ser cuidados em outro lugar, como o texto disse para nós. E letra D, maybe the big and dangerous fire was caused by a restoration work conducted by the government. E aqui, galera, o que faz a gente descartar essa opção é a palavra government, né? Porque, na verdade, esse trabalho de restauração que pode ter causado o incêndio, ele não estava sendo realizado pelo governo, ele estava sendo realizado por empresas especializadas nisso. Ou seja, essa aqui a gente já lima ela também, porque ele está, apesar de dar uma informação certa no início, ela dá uma informação errada no final. Então, aqui mais tem a ver com o contexto e com coisas que, a partir da leitura do texto, nós podemos afirmar, é a letra C. Notre Dame Cathedral stands in Paris and is considered a very important Christian symbol. Tudo bem, galera? Então, vamos seguir. Questão 4 é justamente a questão sobre a palavra sublinhada, o termo appears, né, que é o verbo to appear. Então, vamos lá. Appears, underlined in the text, is closest in meaning to except. Então, aqui, galera, a gente tem mais uma vez uma questão que está perguntando sobre uma exceção. A gente vai ter que olhar essas palavras e a gente vai ter que dizer qual palavra não é sinônimo de appear. Qual palavra ou termo não é próximo do significado de appear. E para isso eu vou deixar vocês darem uma olhada no dicionário, vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo também, olharem o termo to appear, o verbo to appear, no dicionário. Ele vai ter alguns usos diferentes, tá bem, gente? Mas preste atenção no contexto, dê uma olhada de novo no texto, dê uma olhada nas opções que a gente tem aqui seems, sounds, looks like and looks as if, né? A gente tem essas 4 opções aqui, dê uma olhada no significado delas também e a gente já volta com a resposta. Tudo bem? Vamos lá então, galera. Para a resposta, o termo que não se aproxima da palavra appears, do verbo appears, é o sounds, né? Porque, galera, o que é to appear? Appear é parecer, né? Algo parece que foi de certa forma, e seems é exatamente esse mesmo sentido, né? Algo que parece que foi de alguma forma. Oh, it seems to be true. Parece verdade. It appears to be true. Parece verdade também. Letra C, looks like, também se aproxima de appear. Letra C, looks like it looks like it's true. Parece que é verdade. E na letra D, it looks as if it is true. Parece que é verdade também. Então, todos esses 3 termos, eles estão também relacionados ao termo appear. Uma questão, galera. Sound, em alguns usos, pode até estar próximo de appears, né? De parece. It sounds like it's true. Nesse sentido, estaria um pouco próximo, mas, na verdade, não é o tempo todo. E sounds tem muito mais a ver com uma coisa que eu escuto, né? It sounds like it is true. E no contexto do texto, isso é uma coisa muito importante também, né? A gente tem que analisar as palavras como elas aparecem no contexto do texto. No contexto do texto, eu não poderia substituir sound por appear, né? Eu não poderia substituir uma palavra pela outra, mas eu posso substituir appear por seem, look like e look as if. Tudo bem? Então agora, galera, falando um pouquinho de gramática, mais uma questão bônus, né, pra gente, uma questão bem simples que tem a ver com o verbo to be, com aquilo que a gente viu sobre a conjugação do verbo to be. Tudo bem, galera? Uma questão super simples só pra gente praticar um pouquinho. Já que é um assunto bem simples, a gente não precisa estar agora muito ligado, fazendo muitos exercícios exaustivos sobre isso. Vamos lá, questão 5. Blank American. Complete the space with the correct form of the verb and the pronoun. Galera, uma coisa que eu esqueci de mencionar, essa questão aqui já é da prova da ESA do ano passado,
tudo bem? A questão foi da prova da ESA do ano passado. Eu preferi não dar as alternativas para vocês, mas para que vocês mesmos criem a resposta de vocês, porque é uma questão bem simples e tem a ver com o que a gente estudou sobre o verbo to be. Então aqui, galera, a gente tem que completar essa sentença, completar essa frase com a forma correta do verbo to be e do pronome. Ou seja, galera, aqui claro, eu tenho algumas alternativas, né? Mas eu vou dar uma pausa no vídeo, vou deixar vocês darem uma pausa no vídeo para que vocês possam criar uma resposta. Tudo bem? Então, galera, voltando, uma resposta possível que a gente tem para essa questão é a seguinte: Are you American? É uma forma de responder essa questão, né? Mas eu também posso usar she. Só que aí se eu usar she, lembrem-se, o que eu vou fazer? Eu vou usar are? Não, né? Eu vou usar is. Então eu posso falar, is she American? Ou eu posso fazer o seguinte, is he American? Are they American? Am I American? Já é um pouquinho mais incomum, né? Porque eu não faria esse tipo de pergunta para mim mesmo. Mas, enfim, gramaticalmente está correto. Então, galera, o que a gente tem que se ligar aqui? Que na forma interrogativa do verbo to be, do simple present, o verbo vem antes do pronome. Eu não posso dizer, you are American? Falando na língua falada, eu posso. Eu posso falar, you are American, right? Eu posso usar isso na língua falada sem problema algum. Mas a gente tem que lembrar, a língua falada vai ser diferente da língua escrita e o que está sendo cobrado de vocês aqui agora é a norma culta da língua, né? É a língua escrita, não essas variações informais do inglês falado. Então, por isso que a gente consegue ter, que a gente tem que respeitar essa estrutura. Tudo bem, galera? Então, that's all, folks, for today. Espero, então, que todos estejam bem, todos continuem bem, se cuidem e até a próxima aula.